Queridos, nós estamos sempre fazendo uma reflexão em torno de uma passagem bíblica que vai ser usada nas leituras, que vai ser utilizado no culto no domingo. Então, nos últimos momentos devocionais, nós utilizamos Salmos e hoje eu quero utilizar com vocês a passagem bíblica de Atos, capítulo 17. Você pode procurar aí na sua Bíblia, Atos capítulo 17, versículos 16 a 31. E se você estiver com a Bíblia aberta, então nós vamos fazer então agora essa leitura da palavra do Senhor. Podemos começar? Então vamos lá. Enquanto Paulo os esperava em Atenas, o seu espírito se revoltava em face da idolatria dominante na cidade. Por isso dissertava na sinagoga entre os judeus e os gentios piedosos, também na praça, todos os dias, entre os que se encontravam ali. E alguns dos filósofos epicureus e estoicos contendiam com ele, havendo quem perguntasse: que quer dizer esse tagarela? E outros: parece pregador de estranhos deuses, pois pregava a Jesus e a ressurreição. Então, tomando-o consigo, o levaram ao Areópago, dizendo: poderemos saber que nova doutrina é essa que ensinas? Posto que nos trazes aos ouvidos coisas estranhas, queremos saber o que vem a ser isso. Pois todos os de Atenas e os estrangeiros residentes de outra coisa não cuidavam, senão dizer ou ouvir as últimas novidades. Então Paulo, levantando-se no meio do Areópago, disse: senhores atenienses, em tudo vos vejo acentuadamente religiosos, porque passando e observando os objetos de vosso culto, encontrei também o altar no qual está escrito: ao Deus desconhecido, pois esse que adorais sem conhecer é precisamente aquele que eu vos anuncio. O Deus que fez o mundo e tudo que nele existe, sendo ele Senhor do céu e da terra, não habita em santuários feitos por mãos humanas, nem é servido por mãos humanas, como se de alguma coisa precisasse, pois ele mesmo é quem a todos dá vida, respiração e tudo mais. De um só fez toda a raça humana para habitar sobre toda a face da terra, havendo fixado os tempos previamente estabelecidos e os limites da sua habitação, para buscarem a Deus, se porventura, tateando o possam achar, bem que não está longe de cada um de nós. Pois nele vivemos e nos movemos e existimos, como alguns dos vossos poetas têm dito, porque dele também somos geração. Sendo, pois, geração de Deus, não devemos pensar que a divindade é semelhante ao ouro, à prata ou à pedra, trabalhados pela arte e imaginação do homem. Ora, não levou Deus em conta os tempos da ignorância. Agora, porém, notifica aos homens que todos em toda parte se arrependam. Porquanto estabeleceu um dia em que há de julgar o mundo com justiça, por meio de um varão, que destinou e acreditou diante de todos, ressuscitando-o dentre os mortos. Quando ouviram falar de ressurreição de mortos, uns escarneceram e outros disseram: a respeito disso te ouviremos noutra ocasião. A essa altura, Paulo se retirou do meio deles. Houve, porém, alguns homens que se agregaram a ele e creram. Entre eles estava Dionísio, o Areopagita, uma mulher chamada Dâmaris, e com eles outros mais. Queridos irmãos, esse texto aqui, ele é intrigante, porque ele nos traz à tona uma verdade. E essa verdade eu quero compartilhar com vocês, porque é a verdade tema da nossa reflexão de hoje. E a verdade, o tema de hoje é: nem todo religioso vai para o céu. Aqui nós estamos vendo Paulo, o grande pregador do Evangelho, que caminhava pelas ruas, praças, avenidas de Atenas, uma cidade líder nas artes e filosofia na antiguidade. E aí então, enquanto o apóstolo Paulo caminhava, meditando,
O seu espírito se revoltava em face da idolatria dominante ali na cidade. Muitos eram os templos pagãos dedicados aos deuses Júpiter, Vênus, Afrodite, Esculápio, e apenas um pequeno altar ao Deus verdadeiro, aqui chamado de Deus desconhecido. Alguém disse uma vez que Atenas tinha mais imagens que o resto da Grécia. Estima-se que tinha mais de 30.000. Então, meus queridos irmãos, a mais proeminente de todas essas imagens, de todas essas estátuas de ídolo ou de ídolos, era a de Atena ou Átena, a deusa padroeira da cidade, cujo templo era o Pártenon. Exageradamente dizia o historiador Petrônio que em Atenas era mais fácil encontrar um Deus do que um homem. Então toda aquela idolatria irritou profundamente o apóstolo Paulo, deixando-o furioso. E aí então o que ele fez? Ele passou a ensinar. Ensinar aonde? Na sinagoga de Atenas, ali entre os judeus e gentios piedosos, ali na sinagoga, mas também na praça, diz o texto bíblico, todos os dias entre os que se encontravam ali, Paulo ensinava. Alguns filósofos então contendiam com Paulo, o chamavam de tagarela, conforme diz o nosso texto, que literalmente significa ave que bica sementes, papagaio. Pessoa que propaga ideias medíocres de pouca importância e mal digeridas, que pregava, de acordo aqui com a acusação, deuses estranhos, ou seja, eles pensaram que Jesus e ressurreição seriam um casal de deuses, visto que a palavra para ressurreição, anástasis, é feminina. Assim sendo, Paulo foi levado ao Areópago, que significa literalmente o monte de Ares, porque Ares era o deus grego da guerra, associado a Marte pelos romanos. Por isso o local também é chamado de Monte de Marte. Desde muito cedo na história de Atenas, cidadãos se encontravam ali para governar a cidade, e sendo assim, Areópago também se tornou o termo para se referir ao conselho de uma cidade, uma espécie de supremo tribunal que controlava a moralidade e a religião da cidade. E aí então Paulo foi questionado. Paulo foi questionado sobre o quê? Sobre que nova doutrina era aquela que ele estava ensinando e enchendo a cidade com ela. E como havia pelo menos uma sinagoga ali em Atenas, como vemos no versículo 17, os atenienses até conheciam o Antigo Testamento. Mas a boa nova da morte e ressurreição de Jesus era algo novo para eles. Em seu discurso, Paulo aproveitou a oportunidade então para discorrer sobre esta nova doutrina, proferindo o seu clássico sermão na cidade das luzes, que dormia nas trevas do paganismo. Ele disse: senhores atenienses, em tudo vos vejo acentuadamente religiosos, porque passando e observando os objetos de vosso culto, encontrei também um altar no qual estava inscrito ao Deus desconhecido. Como dissemos antes, os gregos tinham muitos deuses. Esse altar, inclusive, ele foi construído para garantir que nenhuma divindade importante fosse esquecida. Paulo então começou a discorrer sobre este Deus, o Deus verdadeiro. O Deus verdadeiro que, de acordo com a explicação de Paulo, é onipresente. Versículo 24. Ele é ilimitado no espaço. Portanto, ele não habita, conforme diz o apóstolo, em santuários.
E os pagãos normalmente, eles construíam templos para que os seus deuses vivessem neles, o que é evidenciado pelas estátuas colocadas ali nos templos. Mas também Paulo apresenta esse Deus como sendo o Deus da criação, o Deus que transcende a terra e qualquer estrutura construída sobre ela. Esse Deus não carece de coisa alguma criada, versículo 25 mostra isso. Ele não depende da sua criação ou de nada que os seres humanos façam. Em vez disso, Deus é quem dá a vida a todos e também é aquele que concede tudo que nós temos. De uma só, diz o texto, de um só, fez toda a raça humana, de um só, se referindo a Adão. Então todas as pessoas são descendentes de Adão. E ele diz que Deus não está longe do homem, mas está diretamente envolvido nas vidas de todas as pessoas e de todas as nações da terra, até mesmo estabeleceu o tempo e os lugares de suas existências. Positivamente falando, o Deus apresentado por Paulo aos atenienses é criador, fonte de tudo que existe. Toda a vida tem origem nele e depende dele. Ele é o Pai da humanidade. Em outras palavras, existe uma afinidade entre o Criador e o homem criado à sua imagem. E seu propósito é criar o desejo no homem de o buscar. Até aquele momento, Deus não mandara os seus mensageiros, nem havia executado o seu justo julgamento. Ainda havia tempo para arrependimento. O que nos chama a atenção aqui nesse texto é que Paulo não apelou para os gregos acrescentarem um Deus novo ao panteão, mas exortou os atenienses ao arrependimento, ou seja, que abandonassem toda falsa religião para encontrar em Cristo a plena revelação de Deus. Esse Deus há de julgar o mundo com justiça num dia estabelecido por meio de um varão que Deus ressuscitou dentre os mortos. A ressurreição de Jesus, portanto, é o evento que publicamente declara ser Jesus o Filho de Deus. E aquele a quem é confiado o julgamento. Os atenienses não tinham mais desculpas. Cristo, a palavra revelada de Deus e enviada ao mundo, foi apresentado a eles. A resposta apropriada à mensagem anunciada por Paulo é o arrependimento promovido por Deus mediante a sua palavra. Mas essa palavra pode ser resistida, ela pode ser até rejeitada. Por isso diz o nosso texto que muitos escarneceram, isto é, tiveram uma reação de chacota ao anúncio da ressurreição do corpo, um evento impensável para os filósofos platônicos que enfatizavam o espírito e as ideias como estando acima do corpo e da realidade física. Mas já dizia o profeta que a palavra de Deus, ela não volta vazia. Houve conversões. O texto fala sobre isso no versículo 34. Dionísio, Dâmaris e outras pessoas creram na mensagem anunciada. Queridos amigos, muitas pessoas intitulam-se acentuadamente religiosas. E elas dizem acreditar na existência de Deus e afirmam: não, eu sou religioso, eu só faço bem, eu não faço mal algum ao meu próximo. Outros também se dizem religiosos porque adoram e invocam os seus ídolos. Têm as suas crendices, as suas superstições e por aí vai. Mas o Deus verdadeiro permanece desconhecido para elas. Essas pessoas talvez elas nem saibam, mas vivem na mais completa escuridão espiritual. O verdadeiro Deus lhes permanece desconhecido.
E a estas Atenas, ou seja, a estas pessoas, nós precisamos levar a mensagem: crê no Senhor Jesus Cristo e será salvo. Portanto, meus queridos amigos, a simples religiosidade não é o suficiente para a salvação do pecador. É necessário mais do que isso. É necessário, conforme diz aqui no texto, o verdadeiro arrependimento e fé no Salvador, que morreu e ressuscitou, que subiu ao céu e está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, donde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Você consegue perceber que a solução para Atenas e para o mundo de hoje está em Cristo, o Salvador? É bom a gente ter esse Cristo perto de nós. É bom saber que esse Deus em Cristo se revelou a nós. Mostrou o quanto Ele nos ama. Mostrou o quanto Ele nos quer bem. Veio na pessoa de Cristo e em Cristo nos acolheu como seus filhos. A verdadeira religião, portanto, é esta: é reconhecer Jesus como Salvador, não mas o Salvador. Reconhecer que Ele é o caminho, a verdade e a vida, e que ninguém vem ao Pai senão por Ele. Somente Jesus pode dar jeito nas coisas. Não confiemos nesse ou naquele que diz: eu tenho a solução para todos os problemas. Não, mas Jesus, Ele tem. E Jesus está agora aqui com você, comigo, nesse momento. Você que está cansado, você que está, quem sabe, já aborrecido, triste, e por que não dizer até impaciente com toda essa situação que estamos vivendo de pandemia, quando você gostaria de ir em tantos lugares, visitar tantas pessoas, estar aqui na casa de Deus, na igreja, e não pode? Querido amigo, pode crer, Jesus está aí com você, porque Ele diz: onde 2 ou 3 estiverem reunidos em seu nome, ali Ele estará no meio deles. Jesus está aí, está chegando na sua vida, no seu coração, através dessa palavra. Nosso Deus em Cristo, Ele deixa de ser um Deus desconhecido. As trevas cedem lugar para a luz, o desespero cede lugar para a esperança, e a perdição cede lugar para a salvação em Cristo. Não abandone a tua fé, confie, faça de Cristo o teu Salvador, faça com que Ele more todos os dias na tua vida, no teu coração, sempre, e Ele não vai te decepcionar. Muitas outras pessoas, muitas autoridades, muita gente já decepcionou você, mas tenha fé, Jesus, Ele não vai te decepcionar. Esta é a verdadeira religião, a fé em Cristo, e em nome desta fé, e movidos por esta fé, o amor ao próximo, o amor que se revela perdoador, acolhedor e auxiliador. Deus abençoe a todos com essa palavra. Esperamos assim que o Espírito Santo de Deus ilumine cada uma, para que, fortalecidos sempre na confiança nesse Deus verdadeiro, que não é um Deus desconhecido, mas que se revelou na sua palavra, que nós possamos estar cada vez mais crescentes e crescendo nessa fé em Cristo Jesus.